E aí, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para responder mais dúvidas que mandaram pra mim lá no Instagram. Há uns 15 ou 20 minutinhos eu coloquei aquela caixinha de perguntas que tem lá nos stories e que todo mundo já sabe que eu amo aquele negócio, né? Então eu coloquei lá e já vi que várias pessoas estão mandando dúvidas. Eu não olhei as dúvidas ainda, o que me assusta um pouco porque eu não sei o que vocês estão perguntando, mas eu vim aqui para responder o máximo possível de perguntas que eu conseguir, tá? Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, que eu sempre coloco essa caixinha de dúvidas. Às vezes respondo por lá mesmo, nos stories, então fica de olho, porque pode ser que eu tenha tirado alguma dúvida sua e você não sabe. Então, corre lá depois que acabar esse vídeo, tá? E agora, sem mais delongas, vamos ver essas perguntas aqui que eu já estou ficando um tanto preocupada. E olha só, primeira coisa, se você não conseguir passar para a primeira opção de curso, automaticamente você é aprovado na segunda? Não sei quem criou essa teoria maluca, mas isso não acontece. Até porque se fosse assim, nem precisaria ter prova, né? Seria muito fácil. Então, não, gente, não é assim que funciona a segunda opção de curso, tá? Na real, a segunda opção de curso serve pra quando o teu curso não forma turma. O que significa isso, Li? Não formar turma significa que não teve a quantidade mínima necessária de inscritos para aquele curso e que não vai valer a pena pro Centro Paula Souza, pra prefeitura, pro estado, enfim, abrir turma daquele curso, que eles vão ter muito gasto e não vão ter alunos o suficiente, tá? Então, quando isso acontece, né, você já é avisado antes que teu curso não formou turma e aí você concorre na tua segunda opção de curso, tá? E além disso, eles podem chamar também na segunda opção, caso rode inteirinha a lista da segunda opção. Ou seja, vamos supor que meu nome é Joana. Eu sou a Joana, eu escolhi o curso de enfermagem como primeira opção e na minha segunda opção eu escolhi administração. Daí eu não passei na minha primeira opção, que era muito concorrida, e aí todo mundo que escolheu ADM como primeira opção não quis a vaga. Assim, sobrou vaga, tal, chamou muito, o pessoal não foi. Então aí sim eles vão disponibilizar as vagas pra quem escolheu aquele curso como segunda opção, tá? Então não tem esse rolê aí de ser automático, nada a ver, isso não existe. Isso aí é ilusão, tá? Não cai nessa. Próxima pergunta. Minha demanda é 7,43. Estou concorrendo com 7 ou 8 pessoas por vaga. Eis a dúvida. Então, em teoria, você estaria concorrendo com 6 pessoas, na real, né? Se existe, é um ser humano. Com 6 pessoas e a metadinha de outra. 7,43. Mas na prática, a gente tem uma alternância aí. Então, por exemplo, uma pessoa vai concorrer com uma pessoa a mais, outra vai concorrer com uma pessoa a menos, sabe? Eu não sei se deu pra entender. Mas o mais interessante de tudo não é você ficar focando em nossa, minha demanda é muito alta, meu Deus, tem muita gente concorrendo comigo. Quantas pessoas estão concorrendo? Você tá concorrendo com você mesma, porque você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se esforçar, tem que saber resolver questões, tem que manter a calma. Então, mais importante do que ficar se preocupando com quem tá concorrendo com você é se preocupar em preparar a sua cabecinha, seu corpinho, tudo pra você fazer a prova com calma, com maestria e se dar muito bem. Porque como eu sempre digo, você só precisa de uma vaga. Então esquece a demanda e foca no foco, beleza? Vamos pra mais uma pergunta e é o seguinte: um dia antes do dia da prova, é bom revisar conteúdo ou descansar? Então, eu não entendi muito bem se você está falando do sábado, que é a véspera da prova, ou do dia antes do sábado, que é a sexta, que é a antivéspera da prova, né? Mas vou te dizer aqui então o que eu recomendo, tá? E olha só, eu já fui a pessoa que estudava em véspera de prova e isso já me prejudicou bastante, já me fez errar questões ridículas de fáceis. Por quê? Porque quando a gente estuda de véspera, nosso cérebro não entende se é só uma revisãozinha ou se é um conteúdo mais massivo ali, sabe? Ele entende que de alguma forma você não está preparado e está buscando um preparo. E isso vai aumentar muitas vezes o nosso estresse. Então, se tiver algum power aluno aqui me assistindo, vai saber que eu sempre falo: olha, não estuda na véspera da prova. E além disso, gente, todo o conteúdo que a gente tinha que absorver, a gente já absorveu lá atrás, durante o período de preparação, sabe? Então, na véspera, é um momento pra você se organizar pra fazer a prova, momento pra você descansar, pra você relaxar, conversar com os amigos, pessoas positivas, por favor, né? Não é aquele amigo que fica, ai meu, acho que a gente não vai passar na prova. Esse amigo, você finge que ele não existe. Então, a véspera da prova é um momento pra você ficar good vibes, pra você relaxar, pra você aproveitar, fazer coisas boas, se motivar pra fazer
fazer a prova, tá? E não ficar lá estudando conteúdo, porque isso pode te frustrar bastante se você estudar um assunto, por exemplo, que é muito difícil e perceber que não tá pegando um conteúdo, que talvez nem caia na prova, ou então você pode acabar se sobrecarregando, se estressando, perder o tempo, enfim, tá? Então não fica estudando de véspera. Aproveita o tempo que você ainda tem e aí na véspera você relaxa, se prepara melhor pra prova, prepara a sua cabecinha aí, que ela precisa estar funcionando perfeitamente bem. Eu falei estar funcionando, essa construção é horrível. Mas enfim, finja que eu não falei isso. Sua cabecinha precisa estar ok no dia da prova, tá? Então, sinceramente, não recomendo que você revise conteúdo na véspera, não, porque sem contar que é bastante conteúdo pra revisar num dia só, né? Você não daria conta. Então, não é muito bom fazer isso, tá? Mais uma. Pode levar bolsa e celular na prova da ETEC mesmo que o celular esteja desligado? Sim, pode levar, mas você não pode usar o celular durante a prova, tá? Então assim, leva o celular, leva esse bendito, desliga o celular, deixa guardadinho dentro da sua bolsinha e aí depois que você terminar a prova, de preferência depois que você tiver saído da sala de prova, daí sim você pode ligar o seu celular e ligar pra sua mãe, pro seu pai, mozão, amigos, enfim, pra quem você quiser, tá? Mas você não pode usar o celular durante a prova porque eles podem pegar a sua prova e você pode perder a vaga. Então, não recomendo que tentem utilizar celular durante a prova. Nem tentem levar pro banheiro pra ficar buscando resposta no Google, porque você pode ser desclassificado também e não vai ser legal, tá? Então não faz isso. Leva o celular, mas não use durante a prova, beleza? Vamos pra mais uma aqui? Não sei o que perguntar. Uma lástima, amiga, eu sei. Às vezes a gente tem tanta dúvida na cabeça que não sabe qual delas é a mais importante. A gente fica tipo, o que eu pergunto? E no fim das contas, não pergunta. Te entendo, faz parte da vida. Um beijo pra você, inclusive, pela coragem de mandar. Não sei o que perguntar. Vamos ver aqui as próximas perguntas. Lilian, como eu organizo o meu tempo? Por favor, me ajuda. Eis aqui uma questão complexa. Organizar o tempo é uma coisa que a gente quer em duas situações. Primeira, quando a nossa rotina é naturalmente um caos e a gente não consegue fazer tudo o que gostaria. Segunda, quando falta pouco tempo para uma prova ou para alguma coisa muito importante e a gente percebe que tá meio ferrado, né? Então, vou mostrar aqui o que eu faço em cada uma das situações, tá? Primeiro, para organizar a rotina em geral, é aquilo que eu vivo falando lá no Instagram, de ter prioridades. Minha língua trava quando eu vou falar prioridades. Daí parece que eu tô forçando, mas eu não tô, é porque eu tenho a língua presa mesmo, aceita. Então, olha só, você tem, por exemplo, 35 tarefas na sua rotina. Então você faz faculdade, você trabalha, você faz francês, você gosta de fazer atividade física. Tô falando do meu caso, tá? Então o que eu vou fazer? Vou ver o que é prioritário pra mim, ou seja, faculdade e trabalho, basicamente, são as coisas, né, que a gente precisa de dinheiro, paga conta e tal. É necessário, gente, necessário. Então o que é prioritário pra mim, as minhas prioridades, são aquelas coisas que vão tomar mais tempo meu. E aí o tempo que sobra eu vou dividir entre o resto. Isso na minha rotina. Então, sei lá, se eu perceber que uma vez por semana eu vou ter ali 1 hora livre, vai ser a minha 1 hora de francês. Ou então eu tenho 1h30 livre, 1 hora de francês, meia hora pra ver uma série na velocidade 2, né? Porque meia hora não dá pra ver uma série. Mas a gente faz o que pode. Então, assim, essa questão de ter prioridades ajuda muito e também regular o tempo que você dorme pra você conseguir ter mais tempo disponível. Porque às vezes a gente acha que precisa dormir 10 horas por noite. Gente, pra quê? Então, dormindo um pouquinho menos, a gente consegue colocar mais tarefas legais sem prejudicar aquelas que são realmente importantes, tá? Agora, para situações de emergência, né? Situações de emergência são aquelas situações do tipo... Eu tenho uma prova daqui 2 semanas e eu não estudei ainda e eu não tenho tempo. Nesse caso, a gente pode dar uma de arcadismo e sair cortando tudo que é inútil. Então, por exemplo, ver série, inútil. Conversa do WhatsApp, inútil. Sair com o mozão, inútil também, desculpa. Mozão, se estiver assistindo, é só um exemplo pro vídeo, tá? Conversar com as amigas o dia inteiro, inútil. Ver experiências naquele canal, ainda tem aquele canal que mostrando experiências do tipo colocar sal em cima do gelo. Esse é útil, esse é legal, você aprende. Mas, enfim, quando a gente tá numa situação de emergência, tipo uma prova chegando, você tem que estudar, você não estudou, você vai se ferrar, você tem que sair cortando mesmo tudo que é inútil, tá? Então se você passa, por exemplo, 15 minutos no banho, cara, corta 10 minutos, fica só 5, pronto. Você vai ter tempo, você vai criar tempo na sua rotina pra você conseguir fazer aquilo que é necessário
e aí no final do dia, depois de fazer tudo que é importante, por exemplo, prova chegando daqui 2 semanas, não estudei, preciso ir bem na prova, daí todo dia, se você conseguir fazer aquilo que você se comprometeu, no caso, estudar pra prova, daí assim, de noitinha, tá, com o que eu posso me recompensar hoje? Então, por exemplo, hoje a recompensa pode ser cinema com mozão. Ou então ver uma série, ou então falar com as amigas. Enfim, você corta o inútil, tudo que é inútil, e se dá como recompensa uma pitadinha daquilo que você gosta tanto de fazer, mas que não vai te acrescentar. Porque assim você não se sobrecarrega e mostra pra sua cabecinha, pro seu cérebro, isso doeu, que o estudo não é uma coisa que tá privando você. Você mostra que quando você estuda, ainda assim você consegue encontrar uma brecha ali pra alguma tarefa, tá? Então, no caso, pra rotina mesmo, é pensar em prioridades e aí você distribuir o seu tempo. Então, no meu caso, como eu trabalho e estudo, é um pouco mais difícil. Pra quem só tá na escola é um pouco mais fácil, tem mais tempo aí disponível, tá? E no caso de situações de emergência, cortar as coisas que não são tão importantes, que não vão contribuir para que você chegue naquele resultado que você quer, tá? Força aí, miga, tomara que tudo dê certo pra você, estou torcendo, amém. E vamos então para mais uma pergunta agora. Lili, já que você também trabalha, como faz para estudar quando se trabalha? Eis uma pergunta que muita gente me faz. E olha só, não é fácil, mas é possível, tá? Vou passar a fórmula secreta do equilíbrio entre trabalho e estudos. Vamos lá. A gente precisa de 3 ingredientes mágicos, todos eles terminados em -ão. Primeiro, atenção. Segundo, organização. Terceiro, compreensão. Vou dizer o porquê disso, tá? Olha só. Vou começar do terceiro, porque ele é o menos necessário. Terceiro é a compreensão das pessoas que estudam com você. No meu caso, eu faço faculdade noturna, então maior parte da galera também trabalha ou faz outra faculdade, enfim, e aí também lida com a falta de tempo, né? Então eles são mais compreensivos, tá? Mas quando você estuda num lugar em que só você trabalha e todo mundo só estuda, você precisa chegar e conversar com a galera pra que todo mundo entenda que não rola esse negócio de trabalho em grupo na casa do coleguinha. Essas coisas não existem pra quem trabalha. A gente pega os tópicos, divide, cada um se vira, junta tudo e o trabalho fica perfeito depois. Sério, todos os meus trabalhos esse ano foram feitos assim, eu juro. Mas, enfim, a compreensão é o menos necessário, porque se teus colegas de grupo não forem compreensivos, converse com os professores e faça trabalhos sempre individuais, tá? Mas as 2 primeiras palavrinhas são as mais importantes. Então, olha só, a atenção é muito importante, porque se você é uma pessoa que trabalha e estuda, automaticamente você tem menos tempo e por isso a sua atenção tem que ser redobrada em qualquer aula que você assista ou qualquer conteúdo que você vai estudar, enfim. Pra quê? Pra que você não tenha que gastar muito tempo estudando aquilo de novo. Então você tem que dar o máximo da sua atenção nas aulas do teu curso técnico, tua escola, faculdade, seja lá o que for. Então assim, ó, toma um café e fica lá foco no foco pra prestar o máximo de atenção e depois não ter que estudar tudo aquilo de novo, sabe? Então assim, você já faz um estudo passivo na aula mesmo, se possível já faz um resumo durante a aula, às vezes eu faço isso pra já fazer estudo ativo no tempo que eu tenho, porque assim, eu não posso cair na ilusão de querer ter o tempo livre que os meus colegas que não trabalham têm, porque eu não tenho esse tempo. Então eu tenho que redobrar minha atenção em todas as aulas, em todos os conteúdos que eu vou estudar. Quem estuda também por conta própria pro vestibulinho, pra faculdade, pro vestibular, enfim, tem que ter o máximo de atenção possível cada vez que você sentar para estudar um conteúdo, tá? E a organização é muito importante também para que a gente aprenda a aproveitar aquelas brechinhas de tempo. Por exemplo, esse ano eu trabalhei muito e eu tive muita prova na faculdade e muito trabalho da faculdade. Então o que comecei a fazer? Eu terminava de almoçar, em vez de ficar 20 minutos sem fazer nada, eu pegava, por exemplo, um texto que eu precisava entregar e fazia naqueles 20 minutos. Ou então um trabalho que era em grupo, que eu tinha que fazer a minha parte, daí eu fazia uma parte da parte naqueles 20 minutos. Ou então, indo pra faculdade. Cara, em vez de ficar no WhatsApp conversando com o mozão, eu ficava pesquisando, estudando, revisando, enfim. Ah, Eli, eu vou de ônibus. Legal, eu também. Então tem que criar a manha, criar a malícia de estar ali no ônibus, tô com o celular na mão, não tô no WhatsApp, tô aqui estudando essa porcaria desse conteúdo que eu preciso, que é importante pra minha vida. Então tem que ter essa consciência e conseguir organizar o teu tempo com as brechas de tempo que sobram. Falei tempo umas 247 milhões de vezes, mas deu pra entender, né? Então é uma questão de você organizar o teu tempo e conseguir
falei tempo de novo, e conseguir pegar aqueles minutinhos que você acha que não fazem diferença e aproveitar esses minutinhos, tá? Então, eu tenho que assistir videoaula. Cara, assiste videoaula enquanto tá na academia malhando, ou então enquanto tá lavando louça. Bota o celular apoiado em algum lugar e fica ali ouvindo pelo menos. Então, é isso. Aproveitar pequenos intervalos que as pessoas que não trabalham não precisam, não têm essa necessidade de aproveitamento, mas que a gente tem, tá? A última pergunta que temos aqui é o seguinte, uma pergunta muito boa, essa que eu acho que vai ajudar muita gente. Tem uma ordem para responder as questões? Exemplo, das mais difíceis para as mais fáceis? Então, eu gosto de ter uma ordem para resolver as questões, inclusive é uma coisa que eu recomendo também para os meus alunos, que é a ordem de fáceis, médias, difíceis. Para facilitar a minha vida, eu faço o seguinte, abro a prova, olhei a questão, pensei, caraca, essa eu sei, já respondo. Por quê? Porque se eu deixar pra depois, pode ser que eu acabe me sobrecarregando, aí já respondi muita coisa, enfim, pode ser que eu não consiga raciocinar tão bem depois, sabe? Então eu respondo primeiro essas bem fáceis, que eu já sei a resposta ali na ponta da língua, tá? E aí já respondi ali, já me livrei daquelas, já garanti alguns pontinhos, sem precisar gastar muito os meus neurônios. E aí, se eu esbarrei numa questão e eu vi, poxa, eu sei o que fazer, mas ela vai me exigir um raciocínio maior. Ou então, eu não sei o que fazer, mas eu já vi esse assunto. Daí eu marco um M, de mais ou menos, ou de média, tá? E aí aquelas que são mais difíceis, que eu penso, meu Deus, que negócio é esse? Jesus me ajuda. Essas eu marco um D de difícil. Só que assim, não é um D na alternativa. Eu coloco um D do ladinho da questão pra eu ver que ela é difícil pra mim, tá? E faço o seguinte, então. Respondi todas as fáceis, passo para as médias, depois vou para as difíceis. Porque assim eu garanto o máximo possível de questões que eu conseguir, né? Sem me sobrecarregar. Por que isso, gente? Porque no vestibulinho da ETEC e em muitas outras provas, as questões têm o mesmo valor, tá? Então, garantir as fáceis, pelo menos você já tem ali alguns acertos que você não desperdiçou. Porém, se você deixar pra fazer as fáceis depois, pode ser que naquele cansaço já se acabe confundindo aí uma resposta até meio óbvia às vezes. Por isso que eu sempre faço as fáceis primeiro. Além disso, uma dica de miga, uma colher de chá, olha só. Eu sempre paro assim, sei lá, 2 minutos, bebo um pouquinho de água, respiro fundo. Por que eu faço isso entre os blocos de questões que eu vou responder? Para oxigenar o meu cérebro. Por quê? Porque o cérebro estando mais oxigenado, eu consigo pensar mais rápido. Isso com todo mundo, tá? E aí, raciocinando mais rápido, melhor, com a mente oxigenada, o que acontece? Você olha a questão que parecia média e percebe magicamente que ela era fácil. Daí você responde mais rápido e passa para as próximas. E pode ser que você depare com uma que parecia difícil, que você achava que era uma criação do capiroto e pense, poxa, até que não era tão difícil assim. Então você consegue fazer a prova com mais calma e com mais tranquilidade, né? Mas ao mesmo tempo você ganha velocidade para responder as questões porque está raciocinando melhor, tá? Então fica a dica aí, a colher de chá, de tomar uma aguinha e de respirar fundo também durante a prova, fazer algumas pausas só para isso, para você conseguir raciocinar melhor e responder o maior número possível de questões corretas, tá? E muito cuidado na hora do gabarito. Pelo amor de Deus, presta muita atenção para você não passar a resposta errada, porque não tem nada pior nessa vida do que acertar a questão e passar errado pro gabarito. E eu falo por experiência própria. E bom, então por hoje foi isso. Eu pretendo fazer outros vídeos de Lili Responde, tá? Então me acompanha lá no Instagram, que eu sempre coloco lá a caixinha de perguntas para vocês enviarem perguntas, beleza? Se eu respondi alguma dúvida sua, deixa um like, comenta aqui embaixo. Se não conhecer o canal, se inscreve nesse canal. Tem muito conteúdo massa pra você que vai prestar ETEC e outras provas também, beleza? Um big beijo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!